Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Estava lendo as Sagradas Escrituras e me veio esse desejo de compartilhar convosco esse pequeno trecho que está em Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Mas entre todos eles, que a gente possa refletir o que diz no versículo 10. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Então a gente pode entender que nós temos a obrigação de fazer o bem constantemente, sem cessar, e principalmente àqueles que professam a nossa fé, ou seja, aqueles que são católicos. Além disso, essa pequena passagem também, não o versículo 10, os versículos anteriores, eles nos fazem refletir de tudo aquilo que a gente planta, que a gente vai colher. Então, se a gente planta na carne, a gente vai colher apenas frutos de maldade, de rebeldia. Mas quando a gente planta em espírito, no espírito, a gente vai ganhar, a gente vai colher a vida eterna. Então, que a gente possa também pegar por esse mesmo momento que estamos ouvindo essa palavra e possamos levar para o nosso dia a dia, que a gente possa levar esta meditação, esta reflexão para o nosso dia a dia, que a gente tem que renunciar às obras da carne, às ações da carne e focar nas obras do Espírito Santo. Quais são as obras do Espírito Santo? Se vocês lerem em Gálatas 5, no versículo 21 em diante, vocês vão ver que vai estar lá a afabilidade, vocês vão ver que vai estar a paciência, a temperança. Então são obras do Espírito Santo que todos nós temos obrigação de plantar, de semear em nosso coração, para que em um futuro próximo estejamos nós colhendo estas obras por meio das nossas ações, por meio das nossas conquistas na amizade com Deus, porque uma vez que a gente semeia esta obra do Espírito Santo, a paciência, a temperança, as virtudes, a gente vai colher como consequência uma virtude em nossa vida, a gente vai colher a questão do equilíbrio emocional, a gente vai colher a questão da sabedoria na nossa mente e o principal, a união com Deus. Porque uma vez que a gente planta sementes de santidade no nosso coraçãozinho, esta semente ela vai brotar e ela vai chegar ao momento da colheita, é quando ela vai crescer e ela vai dar vários frutos. Entre todos eles, o principal, a intimidade com Deus, a nossa amizade com Deus, ela vai crescendo, ela vai expandindo. E na medida que ela vai crescendo e expandindo, a gente se torna aquilo que está em Mateus 5, no versículo 17, se não me engano, que diz: vós sois a luz do mundo. Então, uma vez que a gente permite que estas sementes cresçam em nosso coração, elas vão gerar esta luz esta que chama-se santidade. É onde a gente vai ser reconhecido pela igreja no dia da nossa Páscoa.
que somos santos. E vai acontecer os milagres por nossa intercessão, óbvio. Mas óbvio que a gente não tem que pensar nisso como um objetivo final. Pensemos em semear estas obras de santidade, esta semente da santidade, com o principal intuito de agradar a Deus em todas as nossas ações. Que possamos plantar estas sementes de caridade, de virtude, de temperança, de paciência em nossos corações, para que possamos fortalecer em espírito, para que possamos crescer em santidade, para que possamos crescer na intimidade com o Altíssimo. Porque uma vez que nos tornamos verdadeiros discípulos de Cristo, a gente renuncia de uma vez por todas as obras da carne, o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.